Então, agora nós vamos aqui para a aula de número 6, que é a continuação da aula número 4 e número 5, onde nós vamos ali sobre a notação científica. Na última aula da nossa série inicial, sobre noções de física, nós vamos falar aqui sobre a ordem de grandeza, ou a chamada OG. O que seria essa ordem de grandeza e quando que a gente utiliza? Pois bem, em muitas áreas da física, principalmente quando a gente faz comparação entre valores muito distantes, a gente não precisa saber exatamente o valor daquela medida, mas a gente precisa saber um valor aproximado que represente a ordem de grandeza daquele valor. Por exemplo, se a gente pensa a ordem de grandeza como a altura de uma porta, quer dizer que é uma porta qualquer, a gente tem mais ou menos uma ideia de que ela é mais alta do que 100 centímetros, ou seja, mais alta do que 1 metro. Vamos supor aqui que o metro seja isso aqui, ou 100 centímetros. 100 centímetros, que é a mesma coisa que 1 metro. Só que a gente sabe também que ela é mais baixa do que 1000 centímetros, que seriam aí 10 metros, tá? A gente vai supor que aqui tem 10 metros, ok? Eu vou até fazer aqui um parênteses. Colocar aqui 3 pontinhos para indicar que tem mais medidas entre esse valor. A gente vai supor que isso aqui é seriam 1000 centímetros, que são 10 metros. Ou seja, a gente sabe que a altura dessa porta ela está entre essas duas ordens de grandeza, que são expressas aqui dessa maneira. Colocando isso aqui em fórmula matemática, a gente vai ter que a medida da porta, no que se refere à altura, ela é menor do que 1000 centímetros, só que ela é maior do que 100 centímetros. A gente não sabe exatamente o quanto. Expressando isso aqui, esses valores em forma de notação científica, a gente vai ter que isso aqui é igual a 10 elevado a 3 centímetros e maior do que 10 elevado a 2 centímetros. Pois bem, a gente observa facilmente que a altura dessa porta ela está mais próxima de 100 centímetros do que de 10 metros. Ou seja, 10 elevado a 2 centímetros é a ordem de grandeza dessa porta. A ordem de grandeza que representa a altura da porta é 10 elevado a 2. A gente nota, contudo, aqui que esse não é um valor exato para essa medida, é só um valor estimativo. Ok? Conforme a gente nota aqui, a precisão ela não é necessariamente importante para definir a ordem de grandeza. A gente observa aqui, com base nessa nossa primeira análise, que a potência de 10 ela pode ser entendida como uma potência, que a ordem de grandeza ela pode ser entendida como uma potência de 10 mais próxima de um determinado valor, que determina-se ali mais ou menos a sua estimativa. A gente escreve a ordem de grandeza para facilitar essa nossa análise sempre em notação científica. Por isso a importância das aulas 4 e 5 aqui, tá? A gente sempre escreve aqui dessas formas, porque existem regras de determinação do expoente que vai nos definir ali a ordem de grandeza de determinado número. A gente pode utilizar aqui a ordem de grandeza para, por exemplo, expressar a ordem de grandeza de números quaisquer em notação científica. Por exemplo, o número 27.000. Qual a ordem de grandeza do número 27.000? Em notação científica, ele é escrito como 2,7 vezes 10 a 4, positivo. A ordem de grandeza para esse número é justamente 10 a 4. Essa aqui é a nossa ordem de grandeza. Pois bem, agora vamos a algumas regras. Lá na nossa aula de número 4, a gente verificou que a forma geral para escrever o número na notação científica é A multiplicado por 10 elevado a B, onde o A ele é sempre um número que está sempre 1 e 10, podendo ser 1, mas tendo que necessariamente ser menor do que 10. Por via de regra, para determinar a ordem de grandeza, é importante que ele esteja aqui nesse formato, tá?
E o que a ordem de grandeza vai fazer é procurar saber o quão próximo eu estou de 1 ou 10 para fazer essa estimativa da ordem de grandeza, ok? Fazer sua estimativa aí. Mas para isso existem algumas regras, alguns critérios que a gente vai ver logo em seguida. Quando a gente descreve um número científico de notação padrão, a gente nota que o valor dessa medida sempre vai estar compreendido nesse intervalo aqui. E para a gente determinar a ordem de grandeza, basta observarmos se o valor de A ele está mais próximo de 1 ou de 10. Quando ele está mais próximo de 1, ou seja, para A aproximadamente 1, a nossa OG ela vai ser sempre o próprio 10 elevado ao expoente que a gente estiver observando, né? Vai ser sempre o 10AB. Agora, para A mais próximo de 10, a nossa ordem de grandeza ela vai ser a potência de 10 de B mais 1. Agora, para a gente determinar se o número está mais próximo de 1 ou próximo de 10, a gente tem aí algumas regrinhas e convenções, ok? Alguns valores que a gente deve adotar. Para ser mais exato, a gente tem duas formas de determinar a ordem de grandeza. A primeira forma é através do ponto médio do intervalo entre 1 e 10, ou seja, esse aqui é o ponto médio, né? 5.5 é o ponto médio. A gente pega 10 mais 1 dividido por 2 dá 5.5. E o critério que a gente utiliza para determinar a ordem de grandeza é a seguinte. Se o valor de A ele for menor do que 5.5, a nossa ordem de grandeza ela é o próprio 10 elevado a B. Agora, se o A ele é maior ou igual a 5.5, a nossa ordem de grandeza ela vai ser igual a 10 elevado a B mais 1. Vamos fazer aqui um exemplo prático para a gente observar a determinação de uma ordem de grandeza. A gente sabe aí que a massa de um elefante, de aproximadamente aí 4.000 kg. Em notação científica, a gente pode dizer que isso aqui é 4 vezes 10 elevado a 3 kg. A gente deve se atentar aqui para esse valorzinho que seria o nosso valor de A, ok? Esse A daqui. A gente observa que ele é um valor menor do que 5.5. Logo, a nossa ordem de grandeza é o próprio 10 elevado a 3. Ok? Pegando aqui um caso genérico, a massa de 2 elefantes, ela vai ser 8.000, deixa eu ver aqui notação científica, 8 vezes 10 a 3 kg. Para esse caso aqui, a nossa ordem de grandeza ela é igual a 10 elevado a 3 mais 1, visto que 8 ele é maior do que 5.5, 5,5, ou seja, a ordem de grandeza é igual a 10 elevado a 4. Por quê? Qual o sentido a gente botar esse mais 1 aí? A gente observa que para 4.000 quilos, ele está mais próximo de 1.000 quilos do que de 10.000 quilos. Agora, quando nós temos aqui 2 elefantes, 8.000 ele está mais próximo de 10.000 do que de 1.000. Outra forma da gente determinar a ordem de grandeza é através da média geométrica do intervalo entre 1 e 10. O que é a média geométrica? Essa média geométrica, ou a MG, é a raiz quadrada da multiplicação entre 1 e 10. 1 vezes 10, que é igual a raiz de 10. Que é aproximadamente 3,16, né? Aproximadamente. Daí novamente a gente utiliza essa representação que a gente fez lá para o caso anterior. 3,16, vou colocar aqui raiz de 10 mesmo, que é equivalente, tá, a 3,16 e aqui nosso 10. Aí novamente nós dizemos que se o valor de A ele é menor do que a raiz de 10,
A gente diz que a nossa ordem de grandeza ela é igual a 10 elevado a b. Agora, para o valor de a maior ou igual a raiz de 10, a nossa ordem de grandeza ela é novamente 10 elevado a b mais 1. Isso aqui nos levaria a um impasse, né? Novamente aqui para a massa de um elefante, o exemplo que a gente utilizou anteriormente, a massa de um elefante, ela teria agora outra ordem de grandeza. Nosso elefante aqui é 4 vezes 10a elevado a 3 kg, ok. E agora a gente nota que 4 ele é maior do que a raiz de 10. 4 é maior do que a raiz de 10. E para esse caso aqui, a ordem de grandeza seria 10 elevado a 3 mais 1. Seria 10 elevado a 4. O que difere do caso anterior. A gente disse que a ordem de grandeza era 10 elevado a 3. Agora, por que isso acontece? Pois bem, não existe acordo ou consenso na área das ciências sobre qual método a gente utiliza para determinar a ordem de grandeza. Entretanto, os dois estão corretos. Depende do elaborador e de uma questão que você está resolvendo, qual o método que ele quer que você utilize. Mas como a gente viu aqui que para valores entre 3,16, que é a raiz de 10, e 5,5, a gente pode determinar duas ordens de grandeza diferentes para o mesmo número. Os elaboradores de questão eles buscam evitar utilizar quaisquer valores que recaiam entre raiz de 10 e 5,5. Justamente para não haver essa confusão, pois fora desses intervalos, tanto faz qual método você utiliza. Então, gente, essa foi a nossa aula, onde a gente termina aqui as nossas revisões sobre algumas propriedades importantes para a gente resolver questões de física, principalmente agora no terceiro ano.